Olá, tudo bem? Vamos aos destaques desta edição. Câmara de Taubaté aprova projeto que autoriza a privatização da rodoviária nova. Porque metade da população mundial ainda não tem serviços básicos de saúde. Ministério da Educação repassa 85 milhões de reais a hospitais universitários. Saiba por que os brasileiros estão vivendo mais. E veja também. O que fazer quando a criança tem necessidades especiais para que ela seja acolhida no grupo? Eu soube que a Prefeitura de Taubaté tem um trabalho muito bonito nessa área e vou conferir isso hoje com a Márcia Elisa, que é coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado de Taubaté. Já, aqui. Seja muito bem-vindo, eu sou Thaís Orlovic e este é o seu Repórter Setorial. A alta temporada de verão, que começa em 21 de dezembro, deve receber milhões de turistas no litoral norte de São Paulo. Além dos cuidados com o veículo, precauções com a alimentação e com a saúde, os turistas também devem ficar atentos ao local em que irão passar as férias. Frequentar praias impróprias para banho pode causar diversos danos à saúde, como gastroenterite e desidratação. Ingerir água contaminada também pode provocar hepatite A, que causa inflamação do fígado, febre, dor abdominal, icterícia, entre outros. Praia imprópria é para não ser frequentada, né? Isso é muito claro. Alguém fez uma análise ali e viu que não pode ser frequentada. Frequentar uma praia, digamos, não que esteja imprópria, mas que a gente acha que está dentro da normalidade, já é um risco. Porque nós temos que ver que as nossas cidades estão quase dentro da praia, nós temos o risco do esgoto lançado inadequadamente. O litoral norte do estado tem mais de 190 praias e praticamente todas estão próprias para banho. Semanalmente, a CETESB divulga um boletim com a qualidade das águas. Portanto, antes de seguir a viagem, é sempre bom conferir se o local de destino está liberado para banho. No Brasil, agora é exigido que pacientes com suspeita de morte encefálica sejam observados e tratados por no mínimo 6 horas antes do início do protocolo que confirmava ou não a falta de atividade cerebral. A determinação parte do Conselho Federal de Medicina que pacientes com suspeita de morte encefálica devem ser observados e tratados por no mínimo 6 horas antes do início do protocolo para confirmar a ausência de atividade cerebral. Antes, este protocolo era iniciado imediatamente. A partir de agora, a definição da morte cerebral só vai poder ocorrer após 7 horas. Seriam 6 horas de observação e mais 1 hora de exames. Nos últimos 20 anos, houve mais de 100 mil diagnósticos de morte encefálica no país. Nenhuma delas, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, foi constatada. As novas normas devem ser publicadas no Diário Oficial da União e alteram as regras atuais vigentes desde 1997. O Conselho Federal de Medicina anunciou também que, passado o período de tratamento e confirmação da morte, não vai ser mais possível a doação de órgãos. Os aparelhos serão desligados após o período de tratamento e confirmação. A Câmara de Taubaté aprovou o projeto que autoriza a privatização da rodoviária nova. O terminal está passando por um investimento de 5 milhões de reais e deve ser entregue à iniciativa privada quando terminar a obra no telhado. A expectativa da Prefeitura é que as obras aqui na rodoviária nova de Taubaté terminem até o início de 2018. O projeto que permite a terceirização do terminal foi aprovado pela Câmara de Taubaté e agora segue para a sanção do Executivo. A Prefeitura deve iniciar em até 3 meses o processo de licitação, que será no modelo de concorrência pública. A empresa escolhida vai assumir a gestão da rodoviária, fazer manutenções e obras de melhorias durante o período de 20 anos, segundo o prefeito Ortiz Júnior. Segue o Repórter Setorial. Os termos mentiroso patológico e mentiroso crônico são usados para alguém que mente de maneira compulsiva. Um estudo constatou algo que muita gente já desconfiava. Quanto mais mentiras são contadas, o mentiroso acha mais fácil contar novas inverdades.
Mentira é o ato intencional de fazer uma declaração falsa. A mentira patológica pode ser descrita como vício em mentir. É quando o indivíduo mente sem nenhum ganho pessoal. A mitomania ou mentira compulsiva interfere no julgamento racional, no relacionamento familiar e especialmente social. O diagnóstico da mitomania pode ser feito pelo médico psiquiatra ou psicoterapeuta após uma avaliação. Para muitos, a mentira é algo comum e faz parte do cotidiano. Os motivos são os mais variados, seja para poupar uma possível ofensa ou justificar um atraso, até mesmo uma lição de casa que se esqueceu de fazer. Fomos às ruas e perguntamos às pessoas se elas consideram normal contar uma mentira e se é possível ser verdadeiro sempre. Não, não é normal, não. Não pode ser verdadeiro o tempo todo, não, porque senão você magoa as pessoas. Eu acho que tem pessoas que gostam de mentir, né? Mas nem sempre, sei lá, acho que nem se a gente procura falar a verdade sempre, né? Mas é meio complicado. Dá para ser verdadeiro o tempo todo? Dá sim. Eu creio que dá sim. E você acha que é normal contar mentira ou não? É mal do brasileiro, né? Contar mentira, uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui, principalmente para os filhos, né? Segundo pesquisas, o comportamento desonesto aumenta quando é repetido. Quanto mais se mente, mais fácil fica continuar mentindo. Conversamos sobre o assunto com a psicóloga Ana Maria Gontijo. Ela afirma que a mentira começa logo cedo, na infância. Os estudos eles apontam que de cada 10 palavras que uma pessoa fala diariamente, 3 são mentiras. Então, assim, o ser humano, ele mente. E isso começa muito cedo. Começa aos 4 anos, ele descobre essa possibilidade, e isso vai configurar através de fábulas até uns 7, 8 anos, quando ele vai ter consciência dessa mentira. Para a psicóloga, contar mentiras em excesso pode caracterizar uma doença. Considerando que a gente sai de um processo natural de socialização do ser humano, das pessoas, e isso pode ganhar uma proporção patológica à medida que a frequência, os motivos, eles vão se tornando cada vez mais complexos. Ana Maria fala das características do mentiroso patológico e os riscos do afastamento social. O mentiroso patológico, ele mente com uma frequência muito grande, Geralmente, a mentira dele vai ganhando uma proporção cada vez maior nas interações sociais que ele estabelece. E essa mentira, ela pode ser uma mentira que venha a prejudicar tanto a pessoa mentirosa quanto as pessoas que o cercam. E isso pode configurar num afastamento de outras pessoas, comprometendo a interação social desse indivíduo. A psicóloga ressalta a importância da orientação familiar na formação dos valores da criança e do adolescente. Eu penso que a questão da educação, da onde essa criança vive, da onde esse adolescente vive, é muito importante. Que ele seja orientado, que ele seja, que os pais tenham uma boa formação em relação a isso, de orientar e de dizer até que ponto é uma mentira, o que eles passam, o que eles informam, e como essa criança ou esse adolescente vão receber esse processo, vão receber essa informação. Com a chegada do fim do ano, muita gente deve usar o 13º salário em compras. O problema é que, de acordo com os últimos estudos, quase metade dos municípios brasileiros estão pagando o benefício parcelado. Os problemas financeiros enfrentados pelas prefeituras são apontados como principais motivos para o problema. O levantamento apontou que quase 10% dos municípios brasileiros vão pagar o 13º, mas o pagamento do mês vai ficar para depois. Mais de 93% dos prefeitos garantiram que estão com as folhas de pagamento em dia e 6,5% confessaram que têm pendências. 4.400 prefeituras participaram da pesquisa. E um levantamento da Federação Nacional de Bens e Serviços do Estado de São Paulo mostrou que o setor de serviços apresentou crescimento pela 10ª vez consecutiva.
Só no mês de outubro, as receitas do setor de serviços atingiram mais de 24 bilhões de reais, o que representa um aumento de 9,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a FEComércio, esse foi o maior aumento já registrado pelo setor de serviços paulistano no mês de outubro. No acumulado do ano, o faturamento real cresceu 5,2%, chegando a mais de 235 bilhões de reais. E nos últimos 12 meses, o aumento foi de 3,9%. Entre as atividades que puxaram o crescimento, estiveram os setores de agenciamento, corretagem e intermediação, com 33,2% de alta, o de turismo e hospedagem, com 17,8%, o de serviços do Simples Nacional, com 14%, e também o de saúde, com 13,2%. Outros serviços tiveram um crescimento de 13,1%. Ainda de acordo com a FEComércio, a queda da inflação, o ciclo de cortes na taxa básica de juros e a melhora no nível de emprego vem contribuindo de forma positiva nos indicadores de confiança, favorecendo o crescimento das receitas do setor de serviços na cidade de São Paulo. A expectativa é de que, se essas condições forem mantidas, o setor vai continuar registrando crescimento nos próximos meses. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, de conversa em conversa, a gente fica numa situação sem saber o que é real. Primeiro, o ex-presidente Lula pintou aí um cenário maravilhoso, fez promessas, deu bolsas de bondade e deu no que deu. Estamos pagando a conta agora de uma forma bastante difícil. Agora, o presidente Temer diz que suspendeu aí a discussão sobre a reforma da Previdência para poder, agora no recesso, costurar melhor a coisa, quando, na realidade, os analistas dizem que o bunker da Previdência Social fez água definitivamente. E o Rodrigo Maia, inclusive, diz que se não aprovar até meados de fevereiro, não aprova mais, porque o ano é político e os deputados, os senadores, não vão querer colocar a carreira em risco. E a gente fica combinado assim, o cobertor é curto, né? Puxa de um lado, descobre o outro, puxa do outro, descobre. E ficamos entre a direita e a esquerda nesse processo, sem chegar à calha central da segurança da navegação. Que pena, né? Situação bastante complicada que a gente continua vivendo e esperando que em 2018 as coisas melhorem. E no próximo bloco, saiba por que os brasileiros estão vivendo mais. Continue conosco, o intervalo é rapidinho.